Olá, eu sou o André, com a equipe de software aqui. Matheus Batista, Arthur Assis e Manuel Belchior. Nós vamos falar um pouco da nossa parte do trabalho, né, a parte da equipe de software, no projeto Barco Coletor. Então, com o resto da equipe, nós no começo do projeto levantamos alguns requisitos. Filtrando esses requisitos para a nossa área de software, nós tivemos requisitos como requisitos funcionais. O sistema ter área de atuação configurável, de forma que o operador ele possa, antes de iniciar uma missão, escolher a área em que o barco deve operar, ser capaz de identificar objetos em tempo real ou perto disso, ser capaz de realizar desvio de rota, no caso se tiver algum obstáculo ele poder lidar com essa situação, ser autônomo e monitorável. Para os requisitos não funcionais, a gente atendeu a reusabilidade, principalmente quando a gente foi decidir fazer as decisões de arquitetura. A ideia é que a gente vai explicar um pouco mais sobre a arquitetura, mas a ideia é que cada componente da nossa arquitetura fosse possível de reutilizar em outros projetos. A monitorabilidade do nosso código, principalmente, para que possa ser evoluído. Alta performance, devido ao nosso escopo, né, de ter um barco, de ter um robô autônomo que precisa estar sempre respondendo rápido. O desacoplamento, tanto das nossas funcionalidades, quanto dos módulos, né, e a coesão de cada um. Em relação à nossa arquitetura escolhida, nós vamos trabalhar com a arquitetura baseada em componentes. Então, a definição segundo o Maia da arquitetura baseada em componentes, ela precisa satisfazer essas três condições. Então, ter elementos de software que podem utilizar o seu componente como cliente, possuir uma descrição oficial de uso, que seja suficiente para esse cliente poder utilizar o seu componente, e não estar amarrado a nenhum conjunto fixo de clientes, ou seja, todo mundo pode utilizar independente do contexto, independente da implementação. Então, a gente implementou nossos componentes baseados nesses três princípios. Algumas variações da arquitetura orientada a componentes, uma delas é a arquitetura orientada a serviços. Então, a arquitetura orientada a componentes e serviços são diretamente relacionadas. A arquitetura orientada a serviços é uma especificação da arquitetura orientada a componentes, onde os serviços eles se comunicam com interfaces internas, com interfaces externas. A diferença da de componentes para a orientada a serviços é que a arquitetura de componentes ela trabalha sempre na mesma infraestrutura, então não existe exposição da execução do código em infraestruturas diferentes. Uma especificação da arquitetura orientada a serviço é a arquitetura de microserviços, que trabalha ainda com a granularidade maior ainda. Então a gente optou pela arquitetura orientada a componentes, porque ela permite a extensibilidade, ou seja, a gente pode acoplar novos componentes à nossa arquitetura com pouco custo de desenvolvimento. Então a gente produz partes reusáveis de código, então cada um dos componentes pode ser aplicado para outros contextos, porque eles são completos e não necessitam necessariamente de um do outro para sobreviver, e isso diminui o custo de desenvolvimento. Além disso, a gente consegue uma alta performance, porque com essa arquitetura a gente consegue executar tudo de forma embarcada, que é um dos princípios da arquitetura de componentes, tudo está rodando na mesma infraestrutura, então a gente consegue rodar isso de forma embarcada, ganhando muito em performance, não sofrendo baixa de performance como pode ser observado na arquitetura de serviço, onde a execução é distribuída em diferentes infraestruturas. Além disso, tem uma confiabilidade, onde cada componente ele atua de forma contida, então se acontecer algum erro dentro de um componente, não necessariamente impacta a execução do outro. Isso facilita a criação de testes unitários em cada um dos componentes, além disso de criar testes de integração entre todos. Aqui é alguns dos componentes que compõem a nossa arquitetura. Vou falar um pouco mais deles no diagrama de componentes. Então, basicamente, a gente tem 4 componentes dentro do drone, executando dentro do drone: controle, processamento de rotas, gerenciamento de comunicação e processamento de imagem, que faz a detecção dos objetos. Então, o módulo de controle ele integra todos os outros componentes e esses outros componentes conversam diretamente com os artefatos eletrônicos que fazem parte da nossa solução. O aplicativo ele se comunica com o barco através do gerenciamento de comunicação, através da interface Bluetooth. Então existe também um comunicador que realiza essa conversão de Bluetooth para RF. Então a partir disso a gente consegue comunicar o aplicativo, monitorar o barco através do aplicativo e receber as informações diretamente do drone.
Para o desenvolvimento desses componentes, a gente decidiu escolher o Python e o C. O Python porque ele tem uma fácil integração, né? Como a gente tem comunicação entre os componentes e os módulos eletrônicos, o Python ele facilita. Ele possibilita também a aplicação na nossa própria arquitetura. Tem um gerenciamento de pacotes estável, né? Que é o PyPy. E a comunidade do Python, né? É uma comunidade consolidada, né? Bastante gente conhece. O C++, por sua característica de alta performance, né? A sua integração com dispositivos internos, a comunidade também é consolidada tanto quanto o Python, né? E também é bem mais antiga, e as suas diversas bibliotecas que disponibilizam bastante ferramentas para o desenvolvimento. O aplicativo. A visão geral do aplicativo. Inicialmente, o aplicativo deve ser capaz de inicializar uma operação, realizar o monitoramento dessa operação, né, identificar o status do barco e finalizar essa operação, né, recolher o barco, fazer com que ele pare de coletar o lixo. Para a implementação do aplicativo, primeiramente nós fizemos uma análise tecnológica para buscar a tecnologia que mais atenderia os nossos requisitos. No caso, nós comparamos aplicativos nativos, né, linguagens nativas, como desenvolver Android, com o framework Android Studio. Aplicativo nativo compilado de outras linguagens, como por exemplo, como funciona com o React Native. O PWA, Portable Web App, que é como funciona o frameworks como o Corta. Qual que é o nome do negócio? Quasar. Como o Quasar. Aplicativos híbridos, como funcionam o Cordova e o Ionic. No final, nós, por conta da complexidade que é mexer com Bluetooth, nós decidimos fazer com aplicativos nativos, com a linguagem nativa. Ao começar o desenvolvimento, nós priorizamos as seguintes features: a ativação e manipulação do módulo Bluetooth, a busca de dispositivos, que no caso seria o módulo HC05 de eletrônica, e estabelecer essa interface de conexão. Durante essa primeira tentativa de desenvolvimento, nós encontramos bastante problemas, como estabelecer a conexão Bluetooth. O código, por ser complexo, não estava saindo com facilidade. O recebimento de dados se tornou falho, estava tendo lançando muita exceção, com muito problema de desenvolvimento por parte, na maioria, do desenvolvedor. A gente escolheu como a linguagem Kotlin no Android Studio, e a comunidade do Kotlin não está tão bem consolidada como está a de Java, e nós, por isso, não tínhamos tantas referências externas para se basear. Tudo isso, com a falta de conhecimento da tecnologia, resultou num desenvolvimento bastante árduo e lento. E por conta da deadline estar chegando, nós tivemos que tomar uma decisão de projeto, que foi a mudança de framework. Com essa decisão, né, de mudar a tecnologia que a gente estava usando, a gente fez uma pesquisa rápida para identificar alguma tecnologia que nos facilitasse, né, desenvolver esse app em um curto período de tempo, devido ao risco, né, de prazo que nós tínhamos. Com isso, a gente conheceu o App Inventor. App Inventor é um framework desenvolvido por estudantes do MIT, que utiliza da metodologia de aprendizado Scratch, que é bastante utilizada para ensinar crianças e adolescentes no desenvolvimento. Basicamente, é uma programação por blocos. Existe várias condições nesses blocos, e nós vamos conectando eles a fim de criar um algoritmo para resolver algum problema. Estudando isso, a gente identificou bastante documentação relacionada ao escopo que a gente tinha que desenvolver, que é estabelecer uma comunicação, né, usando o Bluetooth, né, e com isso a gente conseguiu aprimorar o nosso desenvolvimento e desenvolver um produto mínimo viável pro barco Gaia. Para o módulo de detecção de obstáculo, foi usada as seguintes tecnologias:
Python, C++ e a biblioteca do OpenCV para o processamento de imagem. A primeira técnica que foi abordada foi a subtração de background. Essa técnica consiste em redimensionar a imagem e transformá-la em escala de cinza para diminuir a complexidade do processamento e, consequentemente, melhorar o desempenho. Calcular a moda dos pixels para identificar os pixels, a cor, né, mais recorrente da imagem e, com isso, aplicar a subtração do background. E, por último, aplicar uma erosão para definir melhor os obstáculos ou objetos identificados. Os motivos para a gente ter escolhido essa técnica foi o seu baixo custo computacional e também por ela ser uma técnica consolidada e com bastantes referências na internet. E também por não precisar ter uma base de dados de imagens semelhantes para aplicá-la. Ao aplicar essa técnica, foi identificado alguns problemas. Esses problemas estavam relacionados principalmente pela iluminação. A iluminação, ela interferia na identificação dos objetos, resultando numa discrepância, né, entre diferentes imagens. Com isso, a solução não estava padronizada e, consequentemente, o resultado saía ruim. Partindo desse princípio, a gente decidiu tomar uma nova abordagem. A gente partiu para a abordagem de detecção de contornos. A técnica de detecção de contornos utilizada, ela tinha 7 passos. Primeiramente, os 2 primeiros passos se manteram como a técnica anterior, transformando a imagem para a escala de cinza e aplicando redimensionamento para ganhar performance no algoritmo. Após isso, a gente aplicava um filtro blur para suavizar o contorno dos objetos que estavam na imagem. Então, em sequência, aplicando um algoritmo de detecção de bordas chamado Kenny. O algoritmo Kenny extrai o background das imagens, destacando somente os contornos dos objetos detectados. Após isso, a gente aplicava uma dilatação e erosão para destacar o contorno dos objetos encontrados. E, por fim, a gente desenhava as bounding boxes dos contornos encontrados, ou seja, dos objetos que foram localizados pelo algoritmo. A gente escolheu esse algoritmo de detecção, porque ele possui um baixo custo computacional, assim como o anterior, e ele aplica uma sequência de técnicas de processamento de imagem, não somente uma como a gente tinha feito na primeira abordagem. E, além disso, continua sendo necessário uma base de dados de imagens semelhantes para aplicar essa técnica. Primeiramente, a gente implementou o algoritmo em Python. Nós fizemos alguns testes de desempenho e a média de tempo de execução foi de 2 segundos. Então, a gente decidiu otimizar essa implementação realizando o desenvolvimento do código em C++. Então, a gente ganhou em performance e teve como resultado médio de tempo de execução 0,5 segundos. Os problemas encontrados nessa técnica foi que a resolução da câmera influenciava muito nos resultados. Então, como a câmera utilizada na solução do barco final tinha baixa resolução, era difícil distinguir os objetos. Então, acabou tendo um comportamento imprevisível, diminuindo a confiabilidade do algoritmo. Por conta desses problemas, a gente partiu para outra solução. Partiu para a solução de usar um algoritmo chamado Single Shot Detection. Esse algoritmo foi publicado pelo time da Google em 2015. E esse Single Shot Detection usa uma rede neural convolucional para fazer a identificação dos objetos da imagem. A gente utilizou um modelo pré-treinado chamado MobileNet versão 2. Ele foi treinado com o dataset Common Objects in Context, que é um dataset criado pela Microsoft em 2014. Ele tem mais de 200 mil imagens classificadas, então ele foi treinado com essas mais de 200 mil imagens. E o nosso algoritmo consistia nesses 5 passos, que era coletar as imagens da câmera através da interface USB, realizar o pré-processamento das imagens, consistia em 2 etapas: redimensionar a imagem a fim de ganhar performance e aplicar a transformação da imagem para um blob, que é um Binary Large Object. Esse blob agrupa os pixels de valores semelhantes em features, ou seja, os pixels que têm valores semelhantes são agrupados a fim de reconhecer cada componente daquela imagem. Esse blob é alimentado no modelo
ou seja, essas features são alimentadas no modelo, ele vai realizar a predição de onde estão os objetos a partir dessas features alimentadas. O output do modelo consiste na localização nos vértices dos bounding boxes de cada um dos objetos localizados. Então, a partir disso, a gente consegue traçar a altura e largura de cada um dos objetos em pixels. Com essa altura e largura, a gente realiza uma transformação de uma escala de pixel para centímetro para poder avaliar se o objeto é um obstáculo ou não. Se o objeto for maior que 73 centímetros, que é o tamanho máximo que a estrutura comporta, ele é classificado como um obstáculo, 73 centímetros de largura ou altura. O motivo que a gente escolheu essa abordagem é porque ela também tem um baixo custo computacional. Ela foi desenvolvida justamente para trabalhar com detecção de objetos em tempo real. Ela é uma técnica consolidada. Ela é compatível com a biblioteca OpenCV, que a gente está utilizando na nossa solução. Ela ainda permite a implementação em C++, que faz ganhar em performance, mantendo os nossos requisitos não funcionais. Além disso, ela utiliza uma rede neural para dar resultados mais assertivos sobre a identificação dos objetos, que foi um problema que nós enfrentamos nas nossas primeiras abordagens. Aqui é um dos resultados do algoritmo, então ali a gente pode observar a detecção de pessoas e alguns objetos. Além disso, foi feito um wrapper para Python dessa solução em C++ para poder ser integrado nos demais módulos da solução, mantendo o bom desempenho que o C++ provém. Essa solução de detecção de objetos foi integrada com a parte eletrônica através da Raspberry, então o algoritmo rodava na Raspberry e consumia as imagens da interface USB da câmera, onde ela estava conectada, e foi integrado com a estrutura, onde a gente solicitou para o pessoal da estrutura construir uma hash do tamanho específico, onde a câmera necessitava ficar para poder fazer a identificação dos objetos. Ok. Agora eu vou falar um pouco sobre o módulo de comunicação. Esse módulo tem como objetivo integrar eletrônica e software. Ele faz a ponte entre os sensores eletrônicos que estão comunicados na RASP e os sensores que estão na ESP e o módulo de controle. Para isso, a gente usou a linguagem Python, pois todos os outros módulos estavam em Python para facilitar essa comunicação, e as bibliotecas PySerial e GPSD. Ok, as responsabilidades desse módulo: receber informações de eletrônica, transmitir informações para a eletrônica, ou seja, receber as informações de eletrônica, fazer o processo, passar para o módulo de controle para que ele realize o processamento das informações e transmitir essas informações processadas para a eletrônica, sendo assim, servindo de ponte entre a eletrônica do barco e o módulo de controle. Os sensores que estão conectados nesse módulo são o GPS, que está conectado diretamente na Raspberry. A Raspberry é onde estão rodando todos os códigos do módulo do sistema de software. Então o GPS está conectado serialmente na Raspberry e a gente faz a comunicação com ele através do módulo GPSD. Além disso, também temos os sensores de nível d'água e o sensor ultrassom, que estão conectados através de USB serialmente. Esses sensores estão conectados na ESP, que se comunica através desse USB serialmente com a Raspberry. Essa comunicação se dá através da biblioteca PySerial e, além disso, as informações que são trabalhadas pelo módulo de controle são passadas para o módulo de comunicação, que converte elas para o protocolo e passa para a ESP para que sejam transmitidos tanto para o aplicativo quanto para os motores, tanto da esteira quanto da pá. Ok. O protocolo de comunicação. Essa comunicação dá-se seguinte a esse protocolo. Temos que a mensagem de início de missão, essa mensagem é dada somente no começo da missão e consiste de 2 pares de pontos light long, que mostram o menor ponto e o maior ponto, tanto em latitude quanto em longitude, formando a área do quadrado de coleta, da área de coleta, a direção que o barco está virado também. Essa direção se dá na angulação entre a direção que ele está virado e o norte, começando em sentido horário, em radianos. Ok, as mensagens de operação.
Durante toda a operação, o barco manda mensagens manda mensagens com o intuito de controlar o barco e de passar informações para monitoramento e recebe informações de sensores. As mensagens que ele manda estão no formato que a primeira coisa que ele manda é um IR. Esse IR é uma variável booleana que pode representar, se tem um, representa que o motor deve ser acionado. Se tem um e o motor já está acionado, representa que o motor deve continuar acionado. Se tem 0 e o motor está acionado, o motor deve ser desligado. E se o motor está desligado e recebe um 0, deve continuar desligado. Passa a posição do barco para a ESP, para que ela mande via Bluetooth para o aplicativo. E também passa uma variável do tipo booleano para a esteira, que funciona semelhante à variável IR. Ok, ela recebe durante a coleta, durante o estado em coleta, ele recebe informações do sensor de nível d'água, que também funciona como booleano, do sensor ultrassom, que passa a quantidade, o quanto de lixo tem em questão de volume dentro da caçamba, e a direção, que funciona semelhante a essa direção que ele recebe no começo da missão, só que essa direção representa a direção que o barco está virado atualmente. O próximo módulo é o módulo de processamento de rotas. Nele, ele também foi implementado em Python. Nele nós traçamos uma rota de operação, uma área de operação, tomando em conta os 2 pontos recebidos pelo módulo de controle. Esses 2 pontos eles servem como diagonal, né, cada ponto numa extremidade da diagonal, para traçar uma área de operação que é um retângulo imaginário. Dito isso, o barco irá percorrer uma rota em zigue-zague, como se pode ver na imagem de exemplo. Essa rota, por ser contínua, ela ajuda na implementação, e uma rota é definida como uma rede de pontos lat-long. Em caso de encontro com algum obstáculo, o barco definirá um vetor. Esse vetor irá apontar para um ponto imaginário a 2 vezes a distância da precisão do GPS, e no qual será feita uma rotação vetorial em 60 graus, voltada ao centro da área de operação. A partir disso, será adicionado um ponto. Esse ponto intermediário ele servirá para o barco se mover para desviar do obstáculo. Caso ainda esteja impossibilitado, ele fará a mesma coisa. A partir desse ponto, ele, se estiver livre de obstrução, ele irá retomar a rota padrão. Agora eu vou falar um pouco do módulo de controle. Esse módulo também foi implementado em Python. Ok. O módulo de controle foi baseado na modelagem da rede de Petri que a gente fez. Essa rede de Petri é uma adaptação da rede de Petri que a gente mostrou no ponto de controle 2 e 3. Ela é uma simplificação, pois muitos dos estados que existiam lá foram fundidos. Ok. Vou começar falando do estado em espera, é o estado S1. Esse estado é um estado básico, que é o estado inicial e final do barco. Ele representa que o barco está esperando inputs para poder realizar alguma ação, seja começar a missão, seja continuar a missão, ou seja simplesmente ser desligado. Ele pode sair desse estado a partir de dois eventos. O primeiro evento é o comando de início de coleta. Quando esse comando acontece, esse módulo ativa o módulo de rotas, inicia o método de criação da rota de coleta padrão, e ele vai para o estado em coleta. E tem o estado tem o evento continuar coleta, que tem um comportamento semelhante. Ok, agora no estado S2, estado em coleta. Esse é o estado básico do barco, ele vai estar nesse estado durante a maioria da missão, e esse estado representa que o barco está realizando a sua coleta de forma padrão. Durante esse estado, o barco está mandando informações para a eletrônica, recebendo elas de volta, mandando informações sobre monitoramento e sobre o movimento dos motores, recebendo informações de volta
sobre os sensores para que ele possa fazer o processamento. Caso ele receba a informação negativa do processamento de imagens, ou seja, que ele detecte que tem um objeto no caminho, ele vai para o estado S3, ativando o evento E3, que é o evento obstáculo detectado. Caso ele receba um estado negativo, ou seja, falando que tem sobrecarga de peso ou de volume dos sensores, ele vai para o estado S4, que é o estado retornando para a base, através do evento E5, que é retornar para a base. Ok, o estado S3. O estado S3 representa o estado em desvio. Esse estado acontece quando é detectado um objeto, funciona como ele é ativado a manobra de desvio, explicada no módulo de rotas, e esse estado, quando ele é terminado, volta-se para o estado que se estava antes dele. Se estava em coleta e ativou o desvio, se retorna para a coleta. Se estava retornando para a base e ativa-se o desvio, se volta para o retornando para a base. Estado retornando para a base. Esse estado é ativado, como dito anteriormente, quando se está em coleta e se recebe um sinal de sobrecarga dos sensores. E esse estado representa que o barco estará retornando para a base. Se durante esse estado recebesse um sinal que se tem um obstáculo no caminho, se ativa o módulo de desvio, se acontece o pipeline de desvio e se volta para o módulo retornando para a base. Caso se chegue na base, é transmitido para o estado em espera. E nesse estado, como dito anteriormente, se retorna para... Se a rota de coleta tiver sido completa, o barco vai para o estado final. Caso não, ele volta para o estado de coleta. Então, como funciona esse fluxo como um todo? O barco começa em espera, recebe o sinal de início de missão, vai para a coleta. Caso receba um sinal de desvio, ele vai para a manobra de desvio, depois de realizar a manobra de desvio, volta para a coleta. Caso o barco receba um sinal de retornar para a base dos seus sensores, ele vai para o estado retornando para a base e depois vai para o estado em espera. E como ele não terminou a coleta, ele vai voltar para o estado em coleta e vai fazer até o final. Depois do final de coleta, ele de novo vai para o estado retornando para a base e para o estado em espera. E quando chegar no estado em espera, tendo realizado toda a coleta, ele vai para o estado final. Além disso, é importante é relevante relatar que se o barco estiver retornando para a base e houver algum sinal de que há um obstáculo na sua frente, ele realizará a manobra de desvio e retornará para o estado retornando para a base. Então, a rede, esse módulo de controle tem o objetivo de integrar todos os módulos de software com exceção do aplicativo, que ele é integrado com a eletrônica diretamente pelo módulo Bluetooth, e a eletrônica passa as informações de volta para o controle por comunicação. Além disso, a comunicação também tem a responsabilidade de receber informações dos sensores e passar para o controle, para que haja um processamento, e receber informações do controle e passar para os motores e de volta para o aplicativo. A detecção de objeto funciona durante todo o trajeto, todo momento que o barco está em movimento, com o objetivo de identificar o objeto e falar para o controle que ele tem que desviar. O rotas funciona para dizer a rota padrão do barco e, caso haja um desvio, para traçar essa rota de desvio. Então, para o desenvolvimento de software, nós da equipe de software usamos normalmente uma cultura de operações chamada de DevOps. Essa cultura se resume em uma abordagem de configuração de ambiente, sei lá. Configuração de Sim. Para o desenvolvimento de software, nós elaboramos uma pipeline de DevOps. O que essa pipeline influencia no nosso desenvolvimento? No caso, como desenvolvedor, quando você sobe uma versão de código, esse código no nosso repositório, no caso o GitHub, vai ser checado por uma ferramenta de integração contínua. Nela será checado se as modificações atendem aos nossos requisitos de qualidade, no caso, por exemplo, a folha de estilo de código,
E se elas atenderem, essa mudança vai ser empacotada e será feita o deploy na plataforma pip do Python, para que qualquer um que possa, que se interesse a usar o pacote, ele possa simplesmente dar um comando pip install, o nome do pacote, e passará a baixar e poder usar essas nossas bibliotecas. Caso não atenda os requisitos, o GitHub mesmo, com a ferramenta Travis, irá indicar que a modificação não foi submetida ao pip e por isso o programador deverá revisar essas modificações de forma a fazer com que submeta. Existe um ponto importante que para manter a estabilidade dos pacotes, esse pipeline só se executará totalmente, no caso a parte de deploy, só ocorrerá caso as modificações sejam aceitas. No caso, o deploy está sendo feito na plataforma Python Package Index, pipe, que é a que nutre o gerenciador de pacotes do Python, o pip. Como pode ver no slide, nós temos todos os 4 módulos de software que fazem parte da integração eletrônica e foram escritos em Python nessa plataforma. Eles foram versionados e do lado temos o nome dos repositórios na organização da disciplina. No caso, agora eu irei mostrar a documentação do software, na parte usando como exemplo o módulo de controle. No módulo de controle nós optamos por os readmes, a documentação, nós optamos por escrever em inglês devido à maior visibilidade. E aqui nós podemos ver um manual de instalação, no caso, como eu disse, a partir do pip, a instalação se torna bastante fácil. Apenas um comando e você baixará o pacote. No caso de você querer instalar uma versão específica, você pode fazer a opção da flag "-upgrade", ele irá desinstalar a versão que você tem na sua máquina e instalar a mais recente. Esse mesmo README pode ser encontrado no pacote no site de repositórios do Pipe. E usamos como padrão esse mesmo formato de documentação, e esse mesmo formato de documentação pode ser encontrado em todos os outros pacotes. Muito obrigado. Mais informações você pode encontrar nos vídeos.